Fala galera, fala minhas farletes, fala meus farlotes. Tio Farley tá na área hoje para gravar um videozinho de exercícios de estudo analítico de espelhos esféricos. Aquela parte que a gente faz continha com P, com pelinha e etc. Ok? Então a gente vai trabalhar com essa parte hoje. O Tio Farley vai trabalhar com esse livro aqui, ó. O slide está referindo a exercícios e páginas desse livro aqui, tudo bem? Então a numeração dos exercícios e das páginas são desse livro. É o Física 2, parte 2, Ramalho, Nicolau e Toledo. Aí, fechou, belezinha? Tranquilo, mas os exercícios são de vestibulares, então você acha facilmente na internet. Mas só para você falar que eu vou sugerir páginas e exercícios, e você vai ficar meio perdido de onde eu estou tirando essas páginas, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, solta a vinheta. Então, maravilha, pessoal. Vamos que vamos, então. Ó. Primeiro eu vou fazer um resuminho do estudo analítico, mas um breve resuminho. Depois a gente vai fazer exercício, ok? Então, primeira coisa, ó, só para lembrar. Formação de imagens. Eu tenho 5 formações de imagens no espelho côncavo e uma no espelho convexo. Isso tem um vídeo meu, uma videoaula falando disso também. Vou deixar a descrição aqui para vocês assistirem também, sobre imagem real e virtual. Mas enfim, o que eu quero que vocês observem, que só tem um caso de espelho convexo, então é necessário que você grave as características da imagem de espelho convexo. Porque se você souber as características da imagem do espelho convexo, o que não for convexo é côncavo, beleza? Então o espelho convexo sempre a imagem vai ser menor, direita e virtual. Outra coisa importante, que toda vez que a imagem for real, a imagem é invertida. Toda vez que a imagem for real, a imagem é invertida. E toda vez que a imagem for virtual, a imagem é direita. Beleza, tio Farley? Então aqui o tio Farley fez o esqueminha, para você gravar o espelho convexo, sempre menor, direito e virtual. E o espelho côncavo, o tio Farley criou isso aqui, ó. Vou poder direto porque já tem no outro vídeo. Então, ó, essas são as características. Se eu colocar o objeto nesse local, ou seja, antes do centro de curvatura, a imagem vai ser menor, real e invertida. Conforme eu estou aproximando, essa imagem está aumentando. Ó. Então, se eu colocar no centro é igual real invertida, entre o centro e o foco maior, real invertida. No foco não tem imagem, a gente fala que a imagem está no infinito, imagem própria. E depois do foco a imagem é maior, virtual e direita. Então se você gravar isso, juntamente com a parte do estudo analítico, vai ficar muito chuchu para você resolver. Você vai associar uma coisa à outra. Beleza, tio Farley? Estudo analítico. Então peguei aqui uma formação de imagem qualquer, que eu acabei de falar dela, né? Tá aqui. Só para vocês visualizarem o que é cada coisa, porque a gente vai criar grandezas para poder colocar números, né? Valores para essas grandezas. Então tá bom. Então a primeira grandeza criada é isso aqui, ó. Isso aqui é o tamanho do objeto. O tamanho do objeto eu vou chamar de O. I seria o tamanho da imagem, eu vou chamar de I. Belezinha. P, distância do objeto ao espelho. Tá vendo aqui, ó? P. Pelinha, distância da imagem até o espelho. F, distância focal. Beleza? E o A, que é o aumento, não tá aqui escrito, mas tem o Azinho também, que é o aumento linear transversal. Então é necessário que você copie isso aqui em algum lugar, para que você possa fazer os exercícios com qualidade monstro, beleza? Tio Farley vira a página aí, que era só um resuminho que você ia passar, né? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Qual a equação que eu vou tirar daqui? Então Gauss, através de semelhanças de triângulos, né, da imagem anterior, né, que tem os raios de luz, tirou essa informação. Essa aqui é a famosa Fimes, né? Uma Fimes é um pips mais uma pelinha, tudo bem? Tio Farley fala assim para não ficar muito vulgar, mas uma Fimes é um pips mais uma pelinha. Dá para entender, vocês já viram na escola de vocês, vocês vão sacar o que eu estou falando. Aumento linear. A do aumento linear tem 3 formulinhas. A primeira é I sobre O. I seria tamanho da imagem, O tamanho do objeto. Ou pelinha, menos pelinha sobre P. Esse menos é um ajuste da convenção de sinais. E tem essa aqui que juntando as duas eu chego nessa, que A igual a F, F menos P. Também é necessário que você copie essas formulinhas em algum lugar para você resolver os exercícios com o tio Farley. Show de bola, vira a página, tio Farley. Convenção de sinais. Convenção de sinais é a seguinte. Sempre que você estiver resolvendo exercício, pelinha positivo significa imagem real, pelinha negativa, imagem virtual. O A é o aumento. Se o A for positivo, a imagem é direita. Se o A for negativo, a imagem é invertida. Positivo e negativo aqui, hein? Se o foco for positivo, o espelho é côncavo. E se o foco for negativo, o espelho é convexo. Isso vem de uma convenção de sinais de um eixo cartesiano montado em cima dos espelhos esféricos. Só que eu não vou me atentar a isso agora, que meu foco é exercício nessa aula. O que você vai gravar aqui? Sempre que a imagem é real, a imagem é invertida. Então, quando o pelinha for positivo, o A é negativo.
Sempre que a imagem é virtual, a imagem é direita. Pelinha é negativo, A é positivo. Vamos entender esse A daqui a pouco. Se o A for maior que 1, a imagem é maior. Módulo. Se o A for igual a 1, a imagem é igual. E se o A tiver entre 0 e 1, a imagem é menor. Tio Farley, me explique esse A, por favor, que eu não estou entendendo. Vem com o tio Farletes e Farlotes. É o seguinte, o A, vimos no slide anterior que é I sobre O. Então seria o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Se o tamanho do objeto for 20 centímetros, por exemplo, e o tamanho do objeto for, se o tamanho da imagem for 20, o tamanho do objeto for 10, 20 sobre 10 significa 2. Um A igual a 2 quer dizer que a imagem aumentou 2 vezes. Ou seja, a imagem tem o dobro do tamanho do objeto. Beleza, tio Farley? Coloca mais uns números para ficar mais fácil aí, ó. Coloquei aqui 4 numerinhos. Então vamos lá. Se esse resultado der mais 2, quer dizer que a imagem dobrou de tamanho e ela é positiva. Ah, positivo significa direito. Então repara, o sinal está me dizendo se é direita ou invertida. Positivo quer dizer direita, negativo quer dizer invertida. E o valor está me dizendo se ela é maior, menor ou igual. Então, se o tamanho, se o valor for maior que 1, que é esse caso aqui e esse caso aqui, a imagem é maior. Se o valor for entre 0 e 1, que é o caso desse aqui, seria menor. E se for igual a 1, é igual. Então vamos analisar. A igual a mais meio. Mais quer dizer direita. Então direita e menor. Beleza. A mais 2, mais direita. Direita e maior. Que o 2 está nesse caso. A igual a menos meio. Menos invertida. Invertida e menor. Está nesse caso aqui dentro, desse. E A menos 2, quer dizer que é invertida e maior. Belezinha, galera? Então tá bom, agora a gente vai entrar com os exercícios, ok? Até daqui a pouco. Então vamos lá pro primeiro exercício, galerinha. Tio Farley vai fechar o rostinho dele aqui, porque vai atrapalhar em alguns, tá bom? Então o Tio Farley já vai deixar fechado o rostinho dele aqui. Beleza, vamos que vamos então. Ó. Um objeto real situa-se a 9 centímetros do espelho esférico. A imagem correspondente é real e se forma a 18 centímetros do espelho. Determine o tipo de espelho e a distância focal e o raio de curvatura. Primeira coisa, vou marcar lá. Ó. Aí, dados. O P é 9 centímetros, que é a distância do objeto ao espelho, que vocês viram nos slides anteriores que o Farley passou. 18 centímetros é a imagem, e ela é real. Se a imagem é real, o P' é positivo. Ele pergunta o tipo de espelho. Então, duas formas de fazer. Uma é fazendo continha e a outra é você observando, que eu pedi também para vocês olharem sobre a formação de imagens. Então, primeiro, se eu olhar para esses slides, eu mato o problema. Por quê? O espelho é convexo, a imagem é menor, direita e virtual. Sempre só tem esse caso. Se ele falou que a imagem é real, naturalmente o espelho é côncavo. Entendi. Se for real, é invertido e é côncavo. Belezinha. Como ele fala que a imagem é real, já sei que o espelho é côncavo, ó. Show de bola. Tem outra forma de fazer? Tem, daqui a pouco eu mostro. E a distância focal? Vamos lá. Então eu vou usar qual formulinha das três? Para achar o foco teria que ser essa ou essa. Como eu não tenho aumento, eu vou dessa. Belezinha. Então vamos usar a formulinha da Fimes. Um F é um P mais um P'. Um F é 1 sobre 9 mais 1 sobre 18. Como é que eu faço esse carinha? Tem que tirar MMC. MMC é 18. Ou eu faço o método Kumon, né? Tio Farley chama de método Kumon. Ele multiplica por 2 o 9 em cima e o 2 por 9 embaixo para dar 18, tá vendo? Ó? Então beleza, então agora ficou 1 sobre 18, 2 sobre 18 mais 1 sobre 18. Ou seja, resolvi o problema de embaixo ser um número igual. Como embaixo é igual ao denominador, é só somar o numerador. 3 sobre 18. Chegou aqui, pessoal, é só inverter. Inverte em cima e inverte embaixo. Ou multiplica em cruz, mas eu prefiro inverter. Ó. Se 1 sobre F é 3 sobre 18, F sobre 1 é 18 sobre 3. Então aqui eu só inverto os dois. Inverto aqui, inverto aqui. 18 sobre 3 é 6. Repara que deu positivo. Então se deu positivo, foco é positivo, espelho é côncavo. Eu conseguiria resolver o item A primeiro resolvendo o item B. Depois ele pergunta qual é o raio de curvatura. Raio de curvatura, professor, o raio de curvatura é 2 focos. Ah, é verdade. O raio é 2 focos, 2 vezes 6, 12 centímetros. Beleza? Vamos para o próximo. 267. Um objeto real está a 80 centímetros do espelho esférico, que produz uma imagem virtual a 40 centímetros do espelho. Então marca lá, P80, e o P' é menos 40, porque ela é virtual, ó. Ah, virtual menos 40, belezinha. O tipo de espelho. Agora, você teria que pensar um pouquinho para saber se é espelho côncavo ou convexo, porque os dois são virtuais.
Então, vamos primeiro achar o foco, e com o foco a gente mata o item A e o item B. Então, tá bom, vamos lá. Vamos usar FIMES. Um F é um P mais um P'. 1 sobre F é 1 sobre 80, que é o P, mais 1 sobre menos 40, que é o P'. Aqui é a mesma coisa que eu fiz no anterior. Ou eu tiro MMC, que é 80, ou o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o 40 virar 80, né? Então, basta multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então, multiplica por 2 em cima e embaixo. Passei o menos aqui para cima, ó. Ficou 2 vezes 1, 2. 40 vezes 2, 80. Professor, beleza, ficou bonitinho. Então, ficou 1 sobre 80 menos 2 sobre 80. 1 sobre 80 menos 2 sobre 80 é menos 1, ó. 2 menos 1 é 1. Menos 1 sobre 80. Aí, te falei, lembrou para vocês. Troca em cima e troca embaixo. F é menos 80. O foco não deu negativo? Se o foco deu negativo, o espelho é convexo. Show de bola, garotada. E o raio de curvatura? O raio é 2 vezes o foco. Então, o raio é 2 vezes o foco, que é 160. Belezinha? Item C. Qual que é o aumento linear transversal? O A. Como é que eu vou achar o A? Vamos ver os dados que eu tenho. Pô, professor, se tem o F, tem o P. Mas eu também tenho o P e o P', né, velho? Vamos nessa aqui, ó. A é menos P' sobre P. O P' vale menos 40, então ficou menos 40. Tá vendo? Ó, o P' é menos 40. Menos é da forma. Sobre 80 vai dar meio. Então, com esse A igual a meio, a gente conclui que a imagem é menor. Aí eu já mato também. Lembra? Espelho convexo, a imagem é menor e direita. Show de bola e virtual. Belezinha. Vira a página, tio Farley. Vamos lá, minhas farletes e meus farlotes. Tio Farley tá na área. Um objeto AB postado verticalmente sobre o eixo principal de um espelho côncavo, de distância focal 12 cm, move-se da posição P até a C, distante 6 cm, com velocidade de 3 cm por segundo, conforme a figura. Que figura é essa aqui? Então, esse está o espelho, o objeto está no ponto P, e do ponto P ao ponto C são 6 cm. E ele falou que o foco aqui, a distância focal é 12 cm. Ele fala que a velocidade que o objeto translada-se é 3 cm por segundo. Com base no exposto A, construa graficamente as imagens dos objetos nas posições P e C. Objeto aqui e objeto aqui. Lembra que é o mesmo objeto, ele só andou, tá? É o mesmo objeto que ele andou. Vamos construir então. Sabemos que é 12, 12, 6, como disse no texto. Belezinha, tio Farley. Vamos lá então. Então vamos construir a imagem do primeiro objeto, que está em P. Chega paralelo e volta pelo foco. Chega pelo centro e volta pelo centro. Essa é a primeira imagem do objeto vermelho. Tá aqui. Professor, a imagem do objeto rosa. Chega paralelo e volta pelo foco. Chega pelo foco. Chega pelo vértice e volta simétrico. Ó. Tio Farley, tá exatamente aqui. Então, essa, quando o objeto está aqui, a imagem é 1. Quando o objeto está aqui, a imagem é 2. É o que ele pediu para construir as imagens. Beleza, tio Farley. E no B, o que ele pede no item B? Ô, tio Farley, você esqueceu de ver o item B. Vamos lá. Item B. Calcule o módulo da velocidade média do deslocamento. Sabemos que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, o que a imagem andou foi esse pedacinho aqui. A gente tem que achar quanto vale esse pedacinho. Tio Farley, como é que a gente vai achar esse pedacinho? É só achar quanto vale o P' 1 e o P' 2. Se eu achar o P' 2 e tirar do P' 1, eu tenho o ΔS. Beleza, então vamos lá. Vamos para o 1. O foco é 12. O P1 vale 12 mais 12 mais 6, que é 30. E eu vou descobrir o P1'. Show de bola. Então vamos lá. Vamos jogar na FIMES. Um F é um P mais um P'. Esse 1 ficou meio feinho aqui, né? Vamos lá. Um F é um 12. O P1 vale 30, eu vou achar o P1'. Então eu vou passar esse cara para cá, ó. Pulou igual, trocou o si? Não. 1 sobre 12 menos 1 sobre 30, ó. Esse cara passou para cá, ficou negativo, ó. Mais 1 sobre P'. Tio Farley já ajeitou, ó. O MMC aqui é 60, então vamos multiplicar por 5 em cima e embaixo aqui. E esse cara multiplicar por 2 em cima e embaixo. Vai ficar 5 sobre 60 e 2 sobre 60, ó. Menos, né? Lembra que esse menos vem porque esse cara pulou igual, trocou o sinal. 5 menos 2 é 3, ficou 3 sobre 60, é igual a 1 sobre P'. Aí troca. Faz a cambalhota aqui, ponta cabeça, ok? P1' é 60 sobre 3, que deu 20 centímetros. Então aqui é 20 centímetros. Como é que eu acharia o P2'? A mesma coisa. O P1 vale 24, lembra que é 12, 12? O P1 é 24, o foco é 12. Ou você lembra que quando o objeto está exatamente em cima do centro, a imagem também está em cima do centro. Então, se aqui é 24, aqui também é.
professor, entendi. Então, P1' é 20 centímetros e o P2' é 24. Quanto que é o ΔS? ΔS vai ser 24 menos 20, que é 4 centímetros. Show! Então, já temos o ΔS, falta achar o ΔT. Como é que eu vou achar o ΔT, professor? Vamos voltar no texto. Ele fala lá, ó. Move-se da posição P até a posição C, distante 6 centímetros, com velocidade de 3 centímetros por segundo. Ah, entendi, tio Farley. Se ele está com velocidade de 3 centímetros por segundo e ele andou 6 centímetros, ele andou em quanto tempo? 2 segundos. Claro, 3 centímetros por segundo. 6 centímetros, 2 segundos. Então vamos voltar lá. Já temos que o ΔS aqui é 24 menos 20, que é 4, e o ΔT é 2, que a gente acabou de achar. Então ficou 4 sobre 2. A resposta é 2 centímetros por segundo. Somebody love. Show de bola. Vamos pro próximo. 269 VUNESP. Lembrando que esses números aqui são do livro Moderna, né? Belezinha? Mas são todos exercícios de vestibular. Observe o adesivo plástico apresentado no espelho côncavo de raio de curvatura 1 metro. Se o raio é 1, o foco é metade. Essa informação indica que o espelho produz imagens nítidas com dimensões de até 5 vezes maiores que as de um objeto colocado diante dele. Então aqui é até 5 vezes. Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para esse espelho, calcule o aumento linear conseguido quando o lápis estiver a 10 centímetros do vértice do espelho, perpendicularmente ao seu eixo principal. Aqui é uma pergunta, ó. E a outra pergunta, ele pergunta a distância em que o lápis deveria estar do vértice do espelho para que sua imagem fosse direita e ampliada 5 vezes. Então, na verdade, eu tenho isso aqui, ó. Dados, o raio é 1 metro, foco é meio metro, 50 centímetros. Essas são as formulinhas. No item A, ele pergunta o aumento quando o P é 10, no item B ele pergunta o P' quando o A é 5. Então eu vou voltar na pergunta porque esse aqui confunde vocês. Ele faz duas perguntas, ó. Vamos lá. Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para esse espelho, calcule o aumento conseguido quando o lápis estiver a 10 centímetros do vértice do espelho. Professor, mas ele falou que o aumento é 5. Não, ele falou que o aumento pode ser até 5, ó. Dimensões de até 5 vezes maior. Então, quando for 10, eu quero saber quanto que é o A. Beleza. E aí depois ele perguntou a distância em que o lápis deveria estar, ou seja, o P, do vértice do espelho, para que a imagem fosse direita e ampliada 5 vezes. Então esse mais está dizendo que é positivo aqui, porque a imagem é ampliada 5 vezes e é de forma direita. Imagem direita, o A é positivo. Beleza? Vamos virar a página para a gente poder resolver então. Então o item A é esse, o item B é esse. Na verdade não tem item A e item B, vocês viram, né? Eu falei que separou para facilitar. Vamos lá, farletes e farlotes. Então lá, eu tenho o foco que é 50, tenho o P e quero saber o A. Qual formulinha eu vou usar? A segunda, ó. Eu tenho o A, eu quero saber o A, tenho o F, tenho o P. Então vamos lá. O A eu não tenho, o F vale 50, o P vale 10. Repara que tem que estar tudo em centímetros ou tudo em metros, hein? Então 50 menos 10 é 40. Então 50 sobre 40, corta o 0 com 0, fica 5 quartos, que dá 1,25. Como é que eu vou fazer o item B, a segunda parte? Ele quer saber o P, o A vale 5 e eu tenho foco. Te falei a mesma fórmula, show de bola. Então o A vale 5, mais 5, o F vale 50 e o P eu vou descobrir. Aqui o que eu posso fazer? Ou eu posso multiplicar de cruz direto, ponho 1 aqui embaixo e faz cruz, 50 vezes 1 é 5 vezes 50 menos P, ou eu posso cortar esse 50 com 5, não com 50, hein? O 50 com 5, que é o que eu vou fazer, ó. Vou cortar o 50 com 5, vai ficar 1 aqui e 10 aqui. Agora eu multiplico em cruz, fica um pouco mais simples a conta. Se você não tivesse sacado, você podia multiplicar em cruz logo aqui, ok? Então ficou 50 menos P vezes 1 é 10 vezes 1, que é 10. Pulou igual, trocou o sinal, ó. Pulou igual, trocou o sinal. 10 menos 50 é menos 40. Aí multiplica por menos 1. P igual a 40 centímetros. Belezinha? Vamos virar a página, tio Farley, que tá fácil. Virou. Um objeto está a 15 centímetros de um espelho esférico convexo. Opa, convexo. Foco negativo. O objeto está a 15 centímetros é o P. E ele fala que o raio de curvatura é igual a 10. Então vamos marcar os dados, ó. O P é 15, o raio é 10. Só que o foco é 5 centímetros negativo, porque o espelho é convexo. Foco negativo, ó. Belezinha. Podia até falar que o raio também é negativo aqui. A que distância do espelho se forma a imagem? A que distância do espelho se forma a imagem? Ele quer saber o P'. Beleza. O B, já coloquei aqui, né?
Se o objeto tiver 2 centímetros de altura, qual que é o tamanho da imagem? Ele quer saber o I. Então no item A ele pede o P', no item B ele quer saber o I. Então as fórmulas estão aqui. Quais formulinhas eu vou usar? Qual formulinha eu vou usar? Então vamos ver no item A. Tem o P, quero saber o P', tem o P e tem o foco. Bom, firmes na veia. Um F é um P mais um P', 1 sobre menos 5, o P vale 15 e o P' eu vou descobrir. Pulou igual, trocou o sinal, 15 passa para cá, fica negativo. Aí ficou 1 sobre menos 5 menos 1 sobre 15. Multiplica por 3 o 5 em cima e embaixo ou faz MMC. Ele prefere multiplicar por 3 em cima e embaixo. Ficou 3 sobre menos 15 é menos 1 sobre 15. Tem 15 embaixo dos dois, belezinha. Faz a continha. Menos 3 menos 1 é menos 4. Menos 4 sobre 15 é 1 sobre P'. Inverte aqui. P' 15 sobre 4, que vai dar menos 3,75. Esse é o item A. P' negativo, imagem virtual. O B, ele quer saber o I. Belezinha, vamos lá. Como é que eu faço para achar o I? Que fórmula eu vou usar? Dá para usar essa aqui, ó. I sobre O é menos P' sobre P, ó. I sobre O, P' eu tenho, P eu tenho. Dá para usar, então vamos usar essa. Então vamos lá. I sobre O, I sobre 2 é menos o P' aqui é menos 375 sobre 15, que é o P. Beleza, tio Farley? Fazendo a continha. I sobre 2 aqui ficou positivo, né? Resolvendo ficou, se aqui ó, 15 sobre 4 é 3,75, 15 sobre 3,75 um quarto, show de bola. Aí vamos lá, multiplica em cruz. Chega aqui igual a 2 sobre 4, que é meio centímetro. Então o item meio centímetro. Beleza, tio Farley? Vira a página. 271. Utilizando-se um espelho esférico côncavo, projeta-se sobre uma parede a imagem de uma vela aumentada 4 vezes. A vela está a 3 metros da parede. Determine a distância focal do espelho. Primeira coisa, a vela está a 3 metros da parede, quer dizer que a distância da vela até a parede. Ah, professor, da vela até a parede, que informação é essa? Vamos pensar um pouquinho. A vela é objeto e a parede é onde está projetada a imagem. Então essa é a distância do objeto até a imagem. Outra coisa, a imagem é aumentada 4 vezes, quer dizer que o A é 4. Só que ele fala que a imagem é projetada, então ela é invertida. Imagem projetada é imagem real que é invertida. Então tem várias informações pegadinhas aqui na jogada. Vamos lá comigo, ó. Então primeira coisa, ó, a parede é a linha amarela. E a vela é a linha, a parede é a linha amarela, o laranja é a imagem e o objeto é a flechinha roxa. Beleza. Então vamos lá. O que ele falou pra gente? 3 metros é a distância da vela até a parede. Beleza, tio Farley. Outra coisa que ele falou, que o A vale 4. Só que como a imagem é projetada, o A é negativo. Imagem projetada, imagem real, imagem invertida. Aqui é menos 4, ó. O tio Farley animou aqui, menos 4, tá bom? Então grava isso. Então belezinha. Então jogando aqui, eu sei que a distância do objeto ao espelho é P. A distância da imagem ao espelho é P'. P' menos P é 3. Beleza, tio Farley, belezinha. Então tem informação do P' do P e do A. O que eu vou fazer para sacar a paradinha? Olha para o desenho. Olhou para o desenho? Agora olha para as formulinhas. Se eu quero saber o foco. Se eu usar essa formulinha aqui, eu tenho A, não tenho A? E tenho P' P aqui em cima. Ó. Se eu achar uma relação de A, P' P, eu descubro o P' P. Aí eu consigo descobrir na FIMES aqui, ou por essa daqui. Beleza, então vamos lá, vamos jogar nessa. A igual a menos P' sobre P, excluí o I sobre O aqui, peguei essa parte aqui de fora. O A é menos 4 é menos P' sobre P, multiplica em cruz. Menos P' é 4P, portanto P' é 4P. E vou substituir nessa equação que eu tirei da imagem aqui, ó, desse desenho que nós fizemos. Então tá ali, ó. Menos P' menos P é 3, só que o P' é 4P. Então ficou 4P menos P igual a 3. 3P igual a P, 3P igual a 3, P igual a 1 metro. Se o P é 1 metro, o P' vale 4 metros, ó, porque P' é 4P. Show de bola. Então já temos o P' e o P. Agora eu posso jogar na FIMES para descobrir o F. Eu poderia até jogar nessa também, né? Porque tem o P' e o P, mas vamos descobrir na FIMES. Na FIMES, um F é um P mais um P'. O P vale 1, o P' vale 4, certo? Aí vamos resolver a continha. 4 e 1 aqui. Vamos multiplicar por 4 aqui, por 4 aqui. 4 e 4, que dá 1, né? 4 mais 1 é 5. Ficou 5 em cima, 4 embaixo. Aí a gente vai plantar a bananeira aqui, trocar, né? Então o F fica em cima, 5 fica embaixo, 4 fica em cima. Deu 4 quintos, que é 0,8 metros, que é o foco que ele pediu. Beleza? Show de bola? Vamos virar a página então, galerinha. 272.
Vamos lá. Conforme a ilustração abaixo, um objeto de 10 centímetros de altura move-se no eixo de um espelho esférico côncavo com raio de curvatura 20 centímetros, aproximando-se dele. O objeto parte de uma distância de 50 centímetros do vértice do espelho, animado com uma velocidade de 5 centímetros por segundo. Então vamos para o desenho. Cadê o desenho, tio Fardo? O desenho está aqui. Esse é o desenho. Então, o objeto está a 50 centímetros do vértice do espelho, então essa distância é 50 centímetros. Espera aí que eu fiz demais aqui, que achei que tivesse feito uma partinha, mas ainda não. Então vamos lá. O P é 50 centímetros, inicial. O raio é 20. Se o raio é 20, o foco é 10. Espelho côncavo, foco positivo. Então, foco 10. Belezinha. A velocidade do objeto é 5 centímetros por segundo. Ele fala que o objeto tem 10 centímetros de altura, então O é 10. Belezinha. Então ele fala assim, no tempo 2, quais são as características da imagem formada? Então, a primeira coisa a gente vai descobrir em 2 segundos onde o objeto está. Se ele anda 5 centímetros por segundo, em 2 segundos onde ele vai estar? 5 centímetros por segundo, 2 segundos x. Ah, professor, 10 centímetros. Ele andou 10 centímetros, mas ele estava a 50 do espelho. Se ele estava a 50 do espelho, 50 menos 10, 40. Ele está a 40 do espelho agora. Show de bola, professor, show de bola. Então vamos lá. Se o raio é 20, aqui é 20, ó, ele está 40. Ó, fiz um desenhozinho. O raio é 20, ele está aqui, ó. Está 40. Beleza. Então, no item A, ele está a 40 centímetros do espelho. O raio é 20. Ele quer saber as características da imagem. Então, como é que você pode achar as características da imagem? Lembrar daquele meu esqueminha, daquele meu desenho, né? Antes do centro, o objeto vai ser o quê? Menor, imagem direita, imagem virtual. Vamos lá, 272. Ó. Conforme a ilustração abaixo, um objeto de 10 centímetros de altura move-se no eixo de um espelho esférico côncavo com raio de curvatura 20 centímetros. Beleza. Aproximando-se dele. O objeto parte de uma distância de 50 centímetros do vértice do espelho, animado com uma velocidade de constante de 5 centímetros por segundo. Vou marcar os dados. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira informação. Um objeto de 10 centímetros de altura move-se do eixo de um espelho esférico côncavo de raio 20. Raio 20. Se o raio é 20, o foco é 10. Foco positivo porque o espelho é côncavo. Aproximando-se dele. O objeto parte de uma distância de 50 centímetros do vértice do espelho. Ó, a P inicial a princípio é 50 centímetros. Com uma velocidade de 5 centímetros por segundo. No tempo 2 segundos, quais são as características da imagem formada? Se o objeto está em movimento, o P está mudando. Belezinha. Então em 2 segundos, vamos descobrir quanto que ele andou em 2 segundos. Vamos lá então, 2 segundos. Ó. 5 centímetros por segundo, 2 segundos ele andou quanto? 10, né, professor? 10 centímetros. Então, beleza. Se ele andou 10 centímetros, ele está 10 centímetros mais próximo do espelho. Se ele estava a 50 do espelho, agora ele está quanto? 50 menos 10, 40 centímetros. Ah, beleza. Está 40 centímetros do espelho. Belezinha. Então, o P vale 40. Como é que é o desenho? Ficou o desenho, professor? Ficou assim, ó. P vale 40, tá vendo? Está antes do centro de curvatura. Se você lembrar, como ele pede só as características da imagem formada, ele não pede aqui o valor, você não precisa fazer conta. Embora você poderia fazer. O foco é 10, o P é 40, você podia achar o P' e achar o P' e achar o aumento. Ok? Mas não precisa. Se você lembrar desse slide aqui, você mata o problema. Como assim, professor? Lembrou, matou o problema. Ó. Se eu sei que o cara está antes do centro de curvatura, a imagem vai ser menor, real invertida. Ou você poderia fazer um desenho aqui. Ó. Você poderia traçar os raios. Chega paralelo e volta pelo foco, chega pelo centro e volta. Matava a imagem aqui também, tá bom? Então a imagem ficou real, invertida e menor item A. Show de bola. Item B. Item B. Em qual instante a imagem do objeto formará no infinito? Pessoal, sabemos que a imagem se forma no infinito quando o cara está exatamente em cima do foco, imagem própria. Então vamos ver quanto que ele tem que andar? Vamos ver então, ó. Então, no infinito, o objeto está no foco. O P vai ter que ser igual ao foco. A gente viu que o foco vale quanto? O foco vale 10. Então, belezinha, ó. O foco tem que ser em 10 centímetros. O cara tem que estar 10 centímetros aqui. Ele está a 50. Então, ele tem que andar 40 centímetros. Ele está a 50 do espelho. Eu quero que ele fique a 10 do espelho. Então, ele vai ter que andar 40 centímetros. Se ele está a 5 centímetros por segundo, 40 centímetros, quanto tempo que ele vai gastar? Claro, 8 segundos, né, velho? 5 centímetros por segundo. 40 centímetros T. Belezinha, entenderam? Então ele está a 50 centímetros, ele tem que ficar aqui. Então ele vai ter que andar 40 centímetros. Aí matamos qual que é o tempo que ele tem que andar. Então no tempo 8 segundos, no instante 8 segundos. Belezinha? Virou a página. No tempo 7, qual é a posição e o tamanho da imagem formada? Vamos ver onde ele está em 7 segundos. Vamos lá. 5 centímetros por segundo, x igual a 7.
x 7 segundos. Então 7 segundos onde ele vai estar? 7 vezes 5, 35. Ele estava a 50, lembra? 50 ele estava, 35, ele está 15, ele está aqui agora. Lembra? Aqui é 10, aqui é 10, ó. O foco é 10. Beleza, ele está a 15. Show de bola. Como ele quer saber a posição agora, eu vou ter que calcular. Não dá para eu falar que a imagem aqui vai ser maior, invertida e real. Tem que calcular o valor. Então vamos lá. Quais formulinhas eu tenho? Eu tenho as formulinhas aqui. Cadê você, formulinha aqui? Vamos jogar na FIMES. Ó. Tem o P, tem o F, quero saber o P'. Então 1 sobre F que vale 10. O P vale 15, vou achar o P'. Pulou igual, trocou o sinal. Passou para cá negativo. Agora eu tenho que tirar o MC. T-File gosta de multiplicar pelos numerinhos. Ó. MC aqui eu posso falar que é 30. Belezinha, T-File. Então multiplica aqui por 3 e 3, aqui por 2 e 2. Podia multiplicar o 10 por 1,5 em cima e embaixo? Podia. Só multiplicar por 1,5 aqui, aqui também dava certo, ok? T-File multiplicou por 3 a primeira, em cima e embaixo, e 2 a segunda. Então ficou 3 sobre 30 e 2 sobre 15. 3 sobre 30, 2 sobre... Não, 3 sobre 30 e 2 sobre 30. 3 menos 2 é 1, ficou 1 sobre 30. Planta bananeira, troca aqui, pelinha 30 centímetros. O pelinha deu positivo, professor. Então a imagem é real, beleza? Imagem real, como a gente já sabia, né? Ele quer a posição e o tamanho da imagem. Então o tamanho da imagem é o I. Quer saber o I. Então I sobre O é menos pelinha sobre P. O I sobre 10, lembra que o O é 10? O T-File não marcou os dados nesse slide, mas estava no anterior. O O vale 10. Menos o pelinha vale 30 e o P vale 15. Tá aqui o P vale 15, ó. Então, fez a continha, 30 sobre 15 é 2, 10 vezes 2, 20 centímetros. Tinha que dar negativo porque a imagem é invertida, né? Sabemos que sempre que a imagem é real, a imagem é invertida. Beleza? Vira a página. Já coloquei aqui, ó, as características para a gente gravar. Belezinha? Virou? 273. Uma calota esférica de pequena abertura e de raio R, 20 centímetros, é espelhada na superfície interna e na superfície externa. Dois objetos retilíneos de mesma altura ao 1 e ao 2 e são dispostos perpendicularmente ao eixo principal e à mesma distância de 15 centímetros das faces refletoras. Determine a distância entre as imagens conjugadas. Beleza, como é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou marcar os dados e fazer um desenho. Então vamos lá. Eu sei que quando o espelho é côncavo o foco é positivo e quando o espelho é convexo o foco é negativo. Isso mesmo. Eu sei que o foco é raio sobre 2, se o foco é 20. Se o raio é 20, o foco é 10 centímetros. Então, quando o espelho for côncavo vai ser mais 10, quando o espelho for convexo vai ser menos 10. Belezinha, professor? Então vamos lá, dados. Espelho côncavo, foco 10 centímetros, o P é 15 centímetros e o O1 vale O. Belezinha. Espelho convexo, foco vale menos 10 centímetros, é o mesmo foco, né? O mesmo espelho. O P vale 15, que é o mesmo P, e o O2 vale O, mesmo tamanho. Só para lembrar, ó. Dois objetos retilíneos de mesma altura, O e O, são dispostos perpendicularmente ao eixo principal a mesma distância de 15 centímetros das faces refletoras. Por isso que o P é 15 para os dois. Ele quer saber a distância entre as imagens. T-File sempre aconselha a fazer um desenho. T-File, faz um desenho. Vou fazer para vocês, ó. Então aqui está o espelho. Essa face aqui é a côncava, ó, 15 centímetros o côncavo. E esse é 15 centímetros do convexo. 10 centímetros o foco. Lembra que o foco está sempre da parte côncava, né? Ó, sempre aqui dentro o foco, certo? Pode confundir isso. E aí ele quer saber qual é a distância entre as imagens. Então, para descobrir a distância entre as imagens, eu vou descobrir o pelinha do côncavo, vou descobrir o pelinha do convexo, depois eu penso. Vamos lá então, vamos descobrir os pelinhas então. Virou a página, ó. Então côncavo, convexo para o côncavo. Qual formulinha eu vou usar? A FIMES. FIMES na cabeça. Um F, um P, um pelinha. O F vale 10, o P vale 15 e eu vou descobrir o pelinha. Belezinha, professor. Pulou igual, trocou o sinal. Multiplica por 3, 2 e 2, ou multiplica por 1,5 aqui. Aqui T-File preferiu fazer pelo MC tradicional, né? 10 e 15 é 150. Ou multiplica, né? 10 vezes 15 é 150. Na verdade, o MC aqui é 30, né? Mas eu posso colocar qualquer múltiplo aqui. Eu coloquei 150, ó. 10 vezes 15 é 150. 150 dividido por 10 é 15. Vezes 1 é 15. 150 dividido por 15 é 10, vezes 1 é 10. 15 menos 10, 5. Ficou 5 sobre 150. 5 sobre 150 é 1 sobre pelinha. Pelinha é 150 sobre 5, que é 30. Inclusive a gente já fez essa conta agora há pouco, velho. De outra forma. Vamos achar o do convexo. Mesma coisa. Só que agora o foco é negativo, ó. Então 1 sobre menos 10, 1 sobre 15, 1 sobre pelinha. Pulou igual, trocou o sinal. Ficou menos aqui, né? Faz a mesma coisa. Só que aí vai ficar menos aqui, porque 150 sobre menos 10
dá menos 15 vezes 1 menos 15, mesma continha, só que põe o menos aqui. Então ficou menos 15 com menos 10, menos 25. Então essa parte mudou, né? Porque o sinal mudou. Inverte, planta a bananeira, pelinha é 150 sobre menos 25, que deu menos 6. Agora a gente vai pensar. A resposta é 36 ou a resposta é 24? O que vocês acham? Vamos voltar para o desenho. Para o desenho, o côncavo a imagem é real e no convexo a imagem é virtual. Então, para o convexo a imagem está aqui dentro, ó, a imagem está do lado oposto. Ó. Se você tiver dúvida, você faz os raios rapidamente. Ó. Chega paralelo e volta pelo foco, chega pelo vértice simétrico, a imagem está aqui. Então, aqui é menos 6. Beleza. O menos só quer dizer que é virtual, né? Então aqui é 6 centímetros. No côncavo a imagem é real. Chega paralelo e passa pelo foco, chega pelo centro, pelo centro, aqui mais ou menos a imagem. Então isso aqui é 30. Ó. Então ó, isso vale 30 e isso vale 6. Então a distância entre esse e esse, ó, as imagens, é 24 aqui. Então a distância entre as imagens é 30 menos 6, que é 24 centímetros. Show de bola, tio Farley. Vira a página. Dois espelhos esféricos de raios igual a 60 centímetros, um côncavo e outro convexo, são associados coaxialmente com as superfícies refletoras se defrontando. De um mesmo objeto situado em um plano frontal entre os espelhos, o côncavo produz uma imagem real a 40 centímetros de distância de seu vértice e o convexo produz uma imagem a 20 centímetros de seu vértice. Determine a distância entre os espelhos. Então, a primeira coisa é marcar os dados, gente. Vamos lá. Vamos marcar os dados e faz um desenho, ó. Imagem real, pelinha positiva, imagem virtual, pelinha negativa. Então, beleza. Então ele fala assim, de um mesmo objeto situado em um plano frontal entre dois espelhos, um côncavo e um convexo, o côncavo produz uma imagem real a 40 centímetros de distância. Então, o côncavo é esse aqui, ó. A imagem real está do mesmo lado. A imagem real está do mesmo lado. Então, pelinha 40 centímetros, a imagem estaria aqui, ó. Certo? Beleza. O convexo, o foco é menos 30. E ele está aqui, o convexo é esse aqui, ó. E o pelinha está menos 20, o pelinha está desse lado. Ó. Então o pelinha está desse lado no convexo e o P está desse lado no côncavo. Beleza, professor. Determine a distância entre os espelhos. Pô, ele deu o foco do côncavo, deu o pelinha do côncavo. Deu o foco do convexo, deu o pelinha do convexo. E ele quer saber a distância dos espelhos. Espera um pouquinho, professor, isso é o P. Ah, isso é o P. O P do convexo é a distância do objeto até o espelho convexo. O P do côncavo é a distância do objeto até o P do côncavo. Então quer dizer que a distância entre os espelhos é a soma do P do côncavo mais o P do convexo. Puta, matei a charada, professor. Então o que a gente vai fazer? Igual fizemos no outro. Vamos fazer afins para o côncavo, fazer afins para o convexo, a gente mata a charada. Entendi. Então vamos lá, vira a página. Então aqui eu marquei só os dados, ó. Côncavo e convexo. Sabemos que a gente tem que achar o P, né? Então para o côncavo, vamos lá. Um F, o F é 30. O P eu não sei, mas o P' é 40. Pulou igual, trocou o sinal. 1,30 menos 1 sobre 40 é 1 sobre P. Tira MMC em 30 e 40. Tio Farley preferiu multiplicar por 4 aqui e por 3 aqui, para dar igual embaixo. Ficou 4 sobre 30 menos 3. 4 sobre 120 menos 3 sobre 120. 4 menos 3, quanto que é? É 1, tio Farley. Então ficou 1 sobre 120. Planta bananeira, P igual a 120 centímetros. Esse é o P do côncavo. Vamos achar o P do convexo. Mesma coisa. O pelinho é negativo, porque a imagem é virtual, lembra disso. E o foco é negativo, porque o espelho é convexo. Mesma coisa. Então, 1 sobre menos 30 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre menos 20. Pulou igual, trocou o sinal. 1 sobre menos 30, aqui fica positivo. Vou fazer o método comum de novo. Multiplica por 2 aqui, por 3 aqui. Então, ficou 2 sobre menos 60. E aqui ficou 3 sobre 60. Esse menos vou passar para cima. Então ficou menos 2 sobre 60 mais 3 sobre 60. 3 mais menos 2, dá 1. 1 sobre 60. Planta bananeira, fica P igual a 160 centímetros. Então vamos voltar para outro slide. Já sabemos a distância do objeto até o espelho, côncavo 120, e do objeto até o espelho convexo, que é 60. Então voltou. Se aqui é 120 e aqui é 60, a distância entre os espelhos é 180 centímetros. Show de bola. Vira a página. Opa, professor. Vamos para o 277. Vamos que vamos. Tá acabando, galera. É bastante, mas é bom esse exercício para treinar para os vestibas aí. Para a provinha. Para as provinhas. A imagem de um objeto que está diante de um espelho esférico convexo tem altura igual a 1/3 da altura do objeto. O módulo da distância focal do espelho é 15 centímetros. Determine a distância entre o objeto e a imagem. Vamos marcar os dados.
aumenta um terço, por que mais, professor? Porque ele falou que o espelho é convexo. Se o espelho é convexo, a imagem é direita, beleza? Então fica positivo. E um terço é o A. O módulo da distância focal do espelho é 15 centímetros. Só que é módulo. Sabemos que se o espelho é convexo, o foco é negativo. Beleza. Então eu tenho que marcar o negativo em algum lugar, velho. Cadê? Eu não marquei o negativo em algum lugar. Tinha que marcar, ó. Não marquei aqui não. Então o foco é negativo, hein? Então a imagem do objeto que está diante de um espelho esférico convexo tem... Tá, então o foco é negativo. Se precisar do foco, o foco é negativo. Determine a distância entre o objeto e a imagem. Ele quer saber o P mais o P', módulo. Faz um desenho para ficar claro. Essas são as formulinhas. Então vamos lá. Tem que achar o P e tem que achar o P'. Tem que achar o P e tem que achar o P'. Vamos lá. A igual a menos P' sobre P. Eu vou achar uma relação entre P' e P. Vem com o tio, vem com o tio. 1/3 é igual a menos P' sobre P. Beleza, tá certo. Ó. 1/3 menos P' sobre P. Multiplica em cruz. O P igual a menos 3P'. Cheguei na relação, vou jogar na Fimes. 1 sobre menos 15, olha lá o foco que eu falei que é negativo. Ó. Esqueci de colocar o menos aqui, ó, que é menos. É 1 sobre menos 3P', que é o P, mais 1 sobre P'. Vou juntar esses caras. Primeiro tem que tirar MC. Então multiplica por 3 em cima, por 3 embaixo, para juntar os P. Lembra? Quem tem X com quem tem X, quem não tem com quem não tem. Quem tem P' com quem tem P', quem não tem com quem não tem. Então ficou lá. Ficou 1 sobre menos 15. É menos 1 sobre 3P', mais 3 sobre 3P'. Juntou 3 com menos 1 é 2. Então 1 sobre menos 15 é 2 sobre 3P'. P' é menos 15 vezes 2. Menos 15 vezes 2 é menos 30. Menos 30 sobre 3, menos 10. Se o P' é menos 10, quanto que é o P? Só calcular aqui, ó. P vai ser menos 3 vezes menos 10, que é 30 centímetros. Então, P' é 10, o P é 30. Dá para ter feito essa fórmula também, ó. Você tem o A, que é 1/3. Você tem o F, que é menos 15, você conseguia achar o P. Daí você achava o P, você jogava nessa, achava o P'. Também dava para fazer assim. Então, vamos nessa. Então, tá aqui o desenho, ó. Esse seria o desenho, ó. Espelho convexo. O objeto está aqui. Esse P, ele falou que vale, a gente achou que vale 30 centímetros, o P vale 30 centímetros, e o P' vale menos 10. Lembra que o menos só quer dizer o sinal, né? Só quer dizer se é virtual, desculpa. Então, nesse caso, a distância entre o objeto e a imagem seria a soma dos dois. Seria 30 mais 10. Então, a resposta seria 40 centímetros. Belezinha? Então, você viu que o desenho matou a charada, né? Poderia ser 30 ou ser 20 aqui, mas a gente sacou que como está do outro lado, né? Quando é virtual está do outro lado, então tem que somar os módulos. Show de bola? Vira a página, tio Farley. Vamos 283, velho. Na figura abaixo, o espelho E2 tem raio de curvatura igual a 30 centímetros. Considere que a luz proveniente de P sofra inicialmente a reflexão em E1 e em seguida em E2. Determine a que distância de E1 deve ser colocado o ponto P para que a imagem final de P coincida com P. Então presta atenção, velho. Então ele quer saber aonde eu tenho que colocar o P para que a imagem final coincida com o P. Ou seja, esse cara é um objeto aqui, ele está emitindo luz. Ele vai formar uma imagem. Quando a imagem formar, ela tem que formar exatamente em cima desse ponto aqui, ok? É como quando eu coloco a imagem no centro de curvatura. Quando eu coloco a imagem no centro de curvatura, ela não está exatamente em cima do centro de curvatura quando eu faço os raios? É isso que ele quer fazer. Só que ele quer que isso aconteça com o espelho plano que está aqui, ó. Então vamos lá, professor, vamos marcar os dados. Ó. Então o raio é 30, ele fala no texto. Se o raio é 30, o foco é 15. Show de bola. Belezinha. A Kitty Farley montou esse desenho aqui, ó, para você conseguir visualizar o que está acontecendo, ó. Tá vendo? Então, só para visualizar o que está acontecendo. Então aqui é 40, a distância do espelho plano ao espelho esférico. Aqui é o ponto P. Então, o que vai acontecer? Esse cara vai formar uma imagem aqui atrás do espelho e o espelho vai refletir a imagem aqui, ok? Então esse cara aqui é o objeto. Esse espelho vai conjugar uma imagem aqui atrás, que é uma imagem real, e o espelho plano vai refletir a imagem exatamente em cima de P. Tudo bem? Então vamos nessa. Então o P' é esse carinha aqui. O P está lá atrás. E aqui é 40 centímetros, beleza? Então vamos para o próximo, galera. Ó, na figura abaixo, o espelho E2 tem raio de curvatura 30 centímetros. Então o raio dele é 30 centímetros, marca lá os dados, tio Farley. Foco 15. Considere que a luz proveniente de P sofra inicialmente a reflexão em E1 e em seguida em E2. Então presta atenção aqui. Esse carinha vai formar uma imagem aqui atrás, ó, virtual.
E essa imagem aqui vai formar uma imagem no E2, entendeu? Então o E2 vai ter a imagem da imagem. De novo, o P vai formar uma imagem aqui atrás. E essa imagem formada aqui atrás vai conjugar uma imagem lá no E2. Então o E2 vai conjugar uma imagem desse ponto aqui. Desse também, mas não me interessa aqui, tá? É desse que ele está falando. Então esse carinha vai formar uma imagem para o E2, ok? Então determine a que distância de E1 deve ser colocado o ponto P, quanto vale a distância de E1, para que a imagem final de P coincida com P. Vamos lá de novo. Então, ó, esse cara formou uma imagem aqui. Aí essa imagem vai se conjugada para esse espelho aqui. Então esse espelho vai conjugar essa imagem e vai formar a imagem desse cara exatamente em cima de P. Outro desenho para visualizar melhor. Ó. Então vamos lá. De novo. Então, esse cara formou essa imagem e essa imagem vai ser objeto para o E2, entendeu? Então faz de conta que essa imagem agora é objeto para E2. Então o E2 vai formar uma imagem desse objeto para E2 e essa imagem vai estar em cima desse ponto aqui. Todo mundo entendeu? Então mais uma vez para terminar com chave de ouro. Vamos lá. Então esse objeto formou essa imagem. Essa imagem virou objeto para o E2. Beleza. Então esse objeto para o E2 vai ser formada uma nova imagem que vai estar exatamente nesse ponto aqui. Belezinha? Então como é que ficou o desenho? Para facilitar, esse desenho ficou mágico aqui. Ó. Então ó, esse cara aqui vai ser o meu objeto para o E2, então ele vai ser o P. Esse cara vai ser o P', que é onde vai estar a imagem, exatamente em cima. E aqui é 40. Beleza, professor, então vamos lá. Em relação ao 40, o P vai ser 40 mais X. Beleza. E o P' vai ser 40 menos X. Ó. O P é 40 mais X e o P' é 40 menos X. Belezinha. E o foco vale 15. Vamos jogar na FIMES. Vai ficar 1 sobre 15 é 1 sobre P, que é 40 mais X, mais 1 sobre P', que é 40 menos X. Tira MMC desses dois. MMC, quando você não sabe, você multiplica os dois, né? Multiplicação dos dois caras. Então ficou 40 mais X, 40 menos X. Resolvendo, ficou 1 sobre 15. Isso aqui é a diferença de dois quadrados, tá? Dá quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você não lembrar, você faz a distributiva. 40 vezes 40, 40 menos X. X vezes 40, X vezes X. Belezinha? E ajeita os caras. E aqui ficou 40 menos X mais 40 mais X. Vai cortar o X com o X. Ficou 80. Belezinha. E aí, tio Farley, multiplica e cruza essa brincadeira. 40 ao quadrado menos x quadrado é 15 vezes 80. Ficou 1.600 menos x quadrado é 1.200. Pulou igual, trocou o sinal. Menos x quadrado é 1.200 menos 1.600, que vai dar 400. Menos 400, eu troquei o sinal já. Ó. Tira a raiz, dando a 20 centímetros. Então x é 20 centímetros. Beleza? Daí ele pergunta, determine a que distância de 1 deve ser colocado o ponto P. Então ele quer saber o P'. O P' é 40 menos x. Opa! Então a resposta é o P', que é 40 menos x, belezinha. Ok? Determine a que distância de E1 deve ser colocado o ponto P. Ele quer saber o P', ó. Então, seria 40 menos 20, que é 20. Então, o P' é 20 centímetros. Belezinha? Próximo e último. E tá. Um espelho plano está colocado na frente de um espelho côncavo, perpendicularmente ao eixo principal. Uma fonte luminosa A, centrada no eixo principal, entre os dois espelhos, emite raios que se refletem sucessivamente sobre os dois espelhos e formam sobre a própria fonte A uma imagem real dela. O raio de curvatura do espelho é 40 centímetros e a distância do centro da fonte A até o vértice do espelho esférico é de 30 centímetros. A distância D do espelho plano até o centro do espelho côncavo é então o que fica difícil aqui, pessoal? O enunciado, velho. Então vamos tentar interpretar. O raio é 40 e o foco é 20. Certo? Raio 40, foco 20. E o P está a 30 centímetros. O P está depois do foco e antes do centro. Beleza, tio Farley. Belezinha. Então o que ele está falando? Ele vai projetar aqui essa imagem, certo? Esse cara tem um objeto. Esse objeto vai ser refletido no espelho e vai formar uma imagem real, inclusive. E essa imagem real estaria aqui atrás, ó. Aí eu coloco o espelho para essa imagem formar exatamente em cima do A. Entendi, professor, de novo. Então, ó, tem um objeto aqui. Esse espelho vai conjugar uma imagem real. E maior, inclusive, aqui atrás. Aí esse espelho vai refletir a imagem aqui. O tio Farley fez um desenho para facilitar a sua vida. Seria isso aqui, ó. O tio Farley colocou o espelho em cima de espelho, tá vendo? Ó? Beleza? Então esse cara vai formar uma imagem. Tá aqui, só para deixar claro, ó. O foco ali é 20, então aqui é 20, aqui é 20. E esse cara tá no 30, ó, aqui é 30. Então a imagem vai ser maior, invertida e real, tá aqui atrás. Só que ele quer que o laranja esteja em cima do roxo, na mesma direção do roxo. Ele vai colocar um espelho aqui, ó. Quando ele colocar um espelho aqui, o que vai acontecer? Aqui vai ficar, aqui que era cheio vai ficar pontilhado, que atrás do espelho vai ser refletido esses raios, ó. E vai formar a imagem aqui onde ele quer.
Então é isso que ele está falando, beleza? Então é esse desenho que eu vou pensar para resolver esse exercício do ITA. Show de bola? Então vamos lá, tio Farley, vira a página. Então ficou aqui, ó. Esse carinha aqui é o P, que é 30. Esse carinha eu vou chamar de X, esse carinha eu vou chamar de X. Por quê, tio Farley? Porque eu não sei a distância aqui, ó, mas eu sei que aqui e aqui é a mesma distância, porque é um espelho plano. E o espelho plano, a imagem é simétrica. Beleza? Show de bola. E aí? Então vamos continuar a parada. Então ficou, ó, aqui é o P', né? A distância do espelho até a imagem é o P'. O P é 30 e o foco é 20. Acabou o exercício, ó. Um F é um P mais um P'. O P vale 30, o foco é 20, o P é 30. O P' vale 30 mais X mais X. Show de bola. Você pode achar o P' de cara. Vamos achar o P', depois a gente descobre a paradinha. Pulou igual, trocou o sinal. 1 sobre 20 menos 1 sobre 30 é 1 sobre P'. Faz o método comum, multiplica por 3 em cima e embaixo, por 2 em cima e embaixo. 3 sobre 60 menos 2 sobre 60. Tá vendo? Vai ficar 1 sobre 60. Vou chegar aqui, o P' é 60. Se o P' é 60 e eu sei que o P é 30... quer dizer que sobrou 30 para cá, não é? Ó? Certo? Então, ó, se o P' é 60 e aqui é 30, sobrou 30 para cá. Então, é 15 cada pedaço. Monta aí, Farley, ó. 30 mais X é 60. X é 15. Show de bola. Qual é a pergunta do exercício? A distância D do espelho até o plano Não. A distância D do espelho plano até o centro do espelho côncavo é a distância D do espelho plano até o espelho côncavo é 30 mais x. Então a resposta é 45 centímetros. Isso mesmo, a distância D do espelho plano até o centro do espelho côncavo. 45 centímetros é a resposta. Belezinha? Show de bola? Show de bola, tio. Vamos lá, galera. Vamos fazer o 276 agora. Ao tentar comprar um espelho odontológico, o odontólogo obtém as seguintes informações técnicas, fornecidas por um vendedor. O espelho A é côncavo e possui raio de curvatura igual a 6 cm, enquanto o espelho B difere de A apenas pelo raio de curvatura, que é igual a 4 cm. A ampliação, no entanto, parâmetro de extrema importância para o profissional de odontologia, depende da distância do espelho ao dente. Para fins de comparação, o odontólogo considera que os espelhos são colocados a 1 cm do dente a ser observado. Então, após alguns cálculos, ele decide comprar o de maior ampliação. Qual foi o espelho comprado pelo odontólogo? Justifique sua resposta com os cálculos necessários. Primeiro eu vou marcar os dados, não é mesmo? Quais são os dados? O espelho A tem foco 3 cm porque o raio é 6, né? O foco é metade do raio. Ele é côncavo, então é positivo o foco. O espelho B tem foco 2 porque o raio é 4, então o foco é metade do raio. E ele fala que o P é 1 cm, o P é a distância do objeto ao espelho. E ele fala que o dente está colocado a 1 cm do espelho. Beleza, professor. Show de bola. Como é que eu vou achar a ampliação? Pelas formulinhas, eu tenho formulinha de aumento S é a de baixo. Como eu tenho o F e o P, eu vou usar de baixo que já mata direto. Então vamos lá. Vou usar essa aqui para o espelho A e para o espelho B. Para o espelho A, o foco é 3, está aqui, e o P vale 1. 3 menos 1 é 2, 3 sobre 2, 1,5. Fechou. Então o espelho A tem um aumento de 1,5. O espelho B, mesma coisa. A é 2, 2, 1, porque 2, 2, professor, porque o foco é 2, está aqui, ó, e o P vale 1. 2 sobre 1 é 2, portanto, o espelho B tem uma maior ampliação. Fechou? Vira a página. 279. Um objeto de 6 cm de altura está frontalmente colocado a 30 cm diante de um espelho esférico, de modo que a imagem formada tem de altura 1/3 da altura do objeto. Determine a distância focal do espelho e o tamanho da imagem nas duas situações seguintes. Opa! O objeto tem 6 cm de altura, o P é 30 porque ele está a 30 cm do espelho e o aumento é 1/3. Show de bola. Aí ele fala o seguinte, quanto vale o F e o I se o espelho for côncavo? Se o espelho for côncavo, os dados aqui vai mudar só o do A. O O não muda, o P não muda, mas o A fica negativo. Por quê? Vamos entender. O espelho é côncavo e a imagem é menor, como eu disse no começo do vídeo, lá na introduçãozinha. Se a imagem é menor, só pode ser espelho. Se a imagem é menor, então o espelho é côncavo.
Se ele falou que o espelho é côncavo e a imagem é menor, ela só pode ser invertida. No espelho côncavo, a imagem só é menor quando ela é invertida. Show de bola. Se a imagem fosse maior, aí poderia ser invertida ou direita. Mas se a imagem é menor, ela só pode ser invertida. Ok, professor. Então, aqui eu tenho que colocar um menos no aumento. Show de bola. E aí, professor, qual formulinha eu vou usar? Para descobrir o foco, eu tenho que usar essa formulinha aqui. Ou a de baixo. Show, professor. Dá para usar de baixo direto, ó, menos 1/3 o P é 30. Dá para usar de baixo direto. Mas eu decidi usar essa daqui. Então eu vou usar A menos P' P e vou usar a da FIMES. Mas daria para usar dessa direto. Ó. Tem o A e tem o P. Beleza, então vamos lá. Ele é côncavo, é negativo. Eu decidi usar essa daqui e a de cima. Então ficou A menos 1/3 menos P' sobre 30. Show de bola. Portanto, menos P' é 30 sobre 3, que dá 10. Cortou o sinal. O P' vale 10 centímetros. O P vale 30 centímetros. Eu vou jogar na FIMES. Um F é um P mais um P'. 1 sobre 30 mais 1 sobre 10, que nós achamos aqui. Show de bola. Faz o método comum, multiplica por 3 em cima e embaixo. Ficou 1 sobre 30 mais 3 sobre 30. 3 mais 1 é 4. Ficou 1 sobre F é 4 sobre 30. Entendi. Belezinha. E agora? Agora a planta bananeira. Fica F sobre 1 é 30 sobre 4. Beleza. 30 sobre 2 é 15. Sobre 2, 7,5. Então ficou 7,5 centímetros. Belezinha. Lembrando que eu poderia jogar nessa fórmula e sairia direto. Show de bola. Segunda parte, ele pergunta quanto vale o I. Eu vou jogar nessa fórmula aqui, ó. A igual a I sobre O. Beleza? Ó. O A nós temos, o O nós temos, a gente acha o I. Belezinha? Percebe que dava para fazer essa parte sem ter feito essa, né? Isso mesmo. Então vamos lá. A igual a I sobre O. O A vale menos 1/3, o O vale 6. Vou multiplicar em cruz ou simplesmente passar o 6 multiplicando aqui, ó. Então ficou I igual a 6 sobre 3 negativo, que é menos 2. Portanto, a resposta seria foco 7,5 centímetros e o I menos 2 centímetros. Belezinha. Repara que deu negativo. Detalhe, imagem invertida, bateu com o nosso A aqui. Show de bola. Vamos para o B. O B é igual, só que agora o espelho é convexo. E toda vez que o espelho é convexo, a imagem é menor, direita e virtual. O espelho convexo só tem essa característica, menor, direita e virtual. Então, se a imagem é direita, aqui tem que ter o positivo. Beleza, professor. E aí? E aí que a gente vai fazer a mesma coisa. Daria para jogar nessa direto. Ó, 1/3 é igual a F menos 30. Daria, show de bola. Mas o Farley vai fazer como ele fez o outro. Aproveitou para apertar os Ctrl C, Ctrl V. Então A é menos P' sobre P. O A é 1/3 menos P' sobre 30. Passa multiplicando, dá 30 sobre 3. Negativo, que agora não cortou o menos. 30 sobre 3 é 10. Belezinha. Então o P' deu menos 10 centímetros e o P deu 30. Show. Só para lembrar, menos quer dizer que é virtual. Show de bola. E agora, tio Farley, joga na FIMES. O P vale 30, o P' vale menos 10. O P vale 30, o P' menos 10. Faz o método comum. Em cima ficou 3, embaixo ficou menos 30. Eu vou passar esse menos aqui para frente. Então vai ficar 1 sobre 30 menos 3 sobre 30. 1 menos 3 é menos 2. Menos 2 sobre 30. Planta a bananeira, troca o F com 1, o 30 com o menos 2. Ficou 30 sobre 2, que é menos 15. Achamos o foco. Como é que nós acharemos o I? Igual ao outro. A igual a I sobre O. O A vale 1/3. O I eu não sei e o O vale 6. Igualzinho o outro, só que aqui vai dar positivo. Lembra? Imagem direita. Então ficou 6 sobre 3, que é 2 centímetros. Show de bola! Vira a página. 280. Um objeto situado diante de um espelho esférico côncavo produz uma imagem invertida com a altura correspondente ao triplo da do objeto. Sendo 28 centímetros a distância do objeto à imagem, determine. Então vamos marcar os dados. Primeiros dados, P' menos P é 28, o A vale 3, só que na verdade a imagem é invertida, o A vale menos 3, e ele quer saber quanto vale o foco. Então o tio Farley colocou esse desenho para você visualizar. Como a imagem é maior, o objeto só pode estar entre o centro e o foco. Lembra? Aqui ele é menor, quando eu coloco o objeto aqui a imagem é menor, quando eu coloco o objeto aqui a imagem é igual, e quando eu coloco o objeto aqui a imagem é maior. Então a imagem é maior, o objeto tem que estar aqui.
Professor, aqui também não é maior? É, só que aqui a imagem seria virtual. Então, maior, invertida e real é aqui. Show de bola. Então, já entendi. Se o P' é a distância da imagem ao espelho e o P é a distância do objeto ao espelho, ele falou que a distância, 28, ó, sendo 28 centímetros, a distância do objeto à imagem. Então, P' menos P é 28. 28 é esse pedacinho aqui, ó. Isso é 28 centímetros. P' menos P. Ah, entendi. Então, o dado que ele deu foi que P' menos P é 28 e que A é menos 3. Show. Como é que eu vou achar o foco? Professor, dá para usar essa? Não. Porque você tem o A, mas você não tem o P nem o F. Você quer o F, mas você não tem o P. Dá para usar essa? O F você não tem. O P e o P' você consegue chegar numa relação, ó, mas vai ficar duas variáveis. Então eu vou fazer primeiro essa aqui, ó, A menos P' P, e vou resolver um sistema com P' menos P28. Segue nessa, ó. Acompanha com o tio aqui. Vem com o tio, farletes e farlotes. O A é menos 3. O menos P' sobre P. Multiplica em cruz, troca o sinal, menos com menos dá mais, corta o sinal. Vai ficar P' igual a menos P' menos 3P. P' é 3P. Beleza, aí eu vou substituir aqui, ó. P' menos P é 28, só que P' vale 3P. Então 3P menos P é 28, 3P menos P é 2P. Show. Quem tá com a letra passa por baixo. 28 sobre 2 é 14. Show de bola, professor. E aí? Achei o P. Dá para achar o P'? Sim, senhor e sim, senhora. Passa aqui, ó. P' é 3P. Substitui. P' é 3P. P vale 14. 3 vezes 14. 42 centímetros. Achamos o P'. E agora, tio Farley? Temos o P. Temos o P'. Joga na Fimes. Um F é um P mais um P'. O F, não tenho. O P vale 14 e o P' vale 42. Tio Farley. Joga, faz o método comum, faz o método. Vou fazer o método comum. Multiplica aqui por 3 e multiplica aqui por 3. Muito bem. 3, 14 vezes 3, 42. Quanto que é 3 mais 1? 3 mais 1 é 4, tio Farley. Então ficou 1 sobre F é 4 sobre 42. Planta a bananeira. Troca o F com 1, troca o 42 com 4. 42 sobre 4, tio Farley, é 10,5. Achei o foco. Show de bola. Item A completo. Vamos ao item B. Item B, tio Farley vai apagar essa parte verde para fazer o item B aqui em cima e vai arrastar isso aqui para o canto para caber, ó. As distâncias da imagem e do objeto ao foco principal do espelho. As distâncias da imagem e do objeto ao foco principal do espelho. Quer saber? Olha aqui, o foco está aqui, ó. Cadê o foco? Cadê o foco? Parece foco. Foco. Aí, o foco está aqui. O foco está aqui. Ele quer saber a distância entre a imagem e o foco, o F, e o objeto e o foco. Pensa, velho. A distância do laranja até o foco é P' menos F. Isso mesmo. Então, o DI vai ser P' menos F. O P' eu tenho que é 42, o F eu tenho que é 10,5. Então, 42 menos 10,5 dá o que está aqui. Dá 31,5. E a outra parte é a distância do objeto ao foco. Qual que é, professor? Distância do objeto ao foco vai ser P menos F. O P vale 14, está aqui, ó. E o F vale 10,5, dando 3,5. Belezinha? Valeu, galera. Até mais. Virou. Arlen, volta lá para a câmera. Acende a luz aí para todo mundo te ver. Aê, garoto. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado. Exercícios de estudo analítico são exercícios um pouco mais elaborados que o Farley fez aí. Beijo do tio. Forte abraço. Até a próxima. Feliz Páscoa para todo mundo aí que tá em... Eu sei que esse vídeo vai perdurar bastante tempo, mas no tempo de hoje é tempo de Páscoa. Feliz Páscoa para vocês. Beijão.